Olá, está começando o Persona em Foco, o programa que sempre coloca em evidência uma grande personalidade no nosso meio cultural, como é o caso do nosso convidado de hoje. Para conversar com ele, contamos com a presença de um ator, escritor e dramaturgo, com inúmeros trabalhos no teatro e na televisão e vários prêmios colecionados ao longo da carreira. É um prazer recebermos Renato Modesto. Além do Renato, está conosco um jornalista dos mais renomados, especializado em assuntos de televisão. Ele já esteve em diversas e importantes empresas de comunicação e hoje mantém uma coluna no UOL. Ele foi também diretor de TV. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Flávio Rico. Obrigado. Agora vou falar um pouco sobre o nosso convidado especial de hoje. Ele é um dos autores que mais escreveu novelas no Brasil, mas tem passagens também pelo jornalismo e pelo teatro. Foi também ator e roteirista de cinema. Outras atividades dele nós descobriremos durante o programa. É uma grande honra recebermos no Persona em Foco, Walter Negrão. A nossa plateia está formada por estudantes de artes cênicas, jovens atores e também convidados da nossa produção que se inscreveram pelo site tvcultura.com.br/persona. Nossos aplausos para vocês também. Muito bem, Renato, podemos começar? Claro, é um prazer. Negrão, você é até hoje um homem do interior. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua família, da sua cidade e da presença do trem na sua vida, na sua obra. E também da sua vida para São Paulo. Você veio para São Paulo para estudar ou para trabalhar? Vim para as duas coisas, estudar. Mas eu não estava muito dedicado a isso, não. Meu pai, quando chegamos aqui do interior, você falou da cidade, eu sou de Avaré, no estado de São Paulo. Saí de lá com 14 anos. Nessa época já se trabalhava em São Paulo, aos 14 anos. Eu tinha tido um ameaço de trabalho no interior, mas não deu muito certo, porque eu fui ajudante de marceneiro. Na verdade, era um amigo do meu irmão mais velho, que me deu um trabalho na oficina de marcenaria dele, e tudo que eu aprendi a fazer com certa dificuldade, foi desentortar prego velho para reaproveitar. Então, eu sou um precursor da reciclagem do prego enferrujado. Isso me valeu muito a batida na mão de martelo. Mas aí, quando viemos a São Paulo, meu pai era um ferroviário, foi maquinista de trem, telegrafista. Fomos morar no centro de São Paulo e, na primeira semana que chegamos, ele me deu 2 presentes. Um jornal com classificados e um guia da cidade de São Paulo, que era muito famoso na época, o guia, muito conhecido, o Guia Levi, e disse, com esse jornal você olha os anúncios de emprego e com este guia você procura onde fica a empresa, como é que faz e vai procurar o emprego. Aí eu arrumei um emprego de office boy, óbvio, sem conhecer a cidade, virei um office boy de rua, que a gente chamava, que era um mensageiro. Foi uma época muito difícil de pegar muito bonde, chocar bonde para poder ficar com o dinheiro da passagem. E um dia meu pai comprou uma televisão. Depois de certo sacrifício, eu quando vi aquela caixinha se iluminar na sala, eu assisti algumas coisas do Júlio Gouveia, com atores que depois vieram a trabalhar comigo, maravilhosos. E falei, isso aí está aí uma profissão legal. Nós temos aqui um depoimento gravado pela internet de uma pessoa que lhe conheceu bem no início da sua carreira. Vamos ver quem é. Há muitos anos atrás, eu abri no centro de São Paulo uma escola que deu o nome de Arte. Era para treinar atores que queriam começar em televisão.
principiantes. Então fizemos vários cursos, enfim, atendemos muitas pessoas e a escola durou vários anos. Mas um dia apareceu um rapazinho, eu percebi uma diferença. Ele conversava melhor, era sério, era tímido, era bem jovem. Walter Negrão. Eu percebi que ele gostava e queria escrever. Fiquei até agradecida, porque ele era diferente dos demais. Sei que a partir daí, por muitos e muitos anos, eu fui percebendo a evolução dele. Fui vendo que ele, na Tupi, onde eu trabalhava, começou a escrever novelas. E escreveu grandes trabalhos. Não preciso enumerar esses trabalhos, porque todos sabem, e certamente no programa todos falarão sobre isso. Eu o considero um pouco meu filho, porque eu tinha pouco mais de 30 anos, mas ele estava longe de ter 20, era garotão. Eu o admiro até hoje e quero bem demais a esse rapazinho que eu conheci quase menino, mas que eu percebi que tinha jeito para ser um grande nome da nossa televisão. Obrigado, Gilda. Maravilhosa professora, carinhosíssima até hoje, quando nos encontramos. Dei o primeiro passo ali e, felizmente, continuei. Mas o teu começo foi na televisão ou foi já na imprensa escrita, trabalhando na Última Hora e na Cláudia? Não, Flávio, foi, na verdade, na televisão, como figurante. E aí comecei a escrever na televisão, porque teve um produtor, um autor, que ficamos amigos, que era o Silas Roberg, um cara muito bom escritor, da TV Tupi, e eu vivia puxando o saco dele mesmo para arrumar papelzinho. E aí um dia disse, olha, não aguento mais você aqui me trazendo cafezinho, me pedindo papel. Então, eu tinha mostrado umas coisinhas que eu escrevia. Aí ele disse, eu gostei do que você escreveu, faz o seguinte, senta aqui, me assiste a escrever, eu vou te ensinar a escrever, porque como ator você é uma merda. Aí foi a sorte da minha vida. Senão hoje eu estaria fazendo o pai da tia, da amiga, da avó, da mocinha, uma participaçãozinha. Porque depois de fazer o curso da Vida Alves, eu ganhei o direito de me inscrever para figurante na Tupi. E consegui entrar, e aí tinha mais 3 figurantes que tinham entrado, que eram o Boldrin, Rolando Boldrin, o Fulvio Stefanini e o Cláudio Marzo. Os 3 eram mais bonitos, o Boldrin louro, tocava viola e tal, o Fulvio era lindíssimo, um deus grego, o Cláudio Marzo também, eu era o patinho feio. Então, tive que aprender a escrever, não havia outro jeito. Daí fui em frente escrevendo, mas por escrever, eu acabei indo para um jornal, adaptando, quando eu fui para a Record, você queria saber do jornalismo, onde entrou? Quando eu fui fazer umas novelas na Record, que eram adaptações de novela de rádio, que era do Dr. Oduvaldo Viana. E nessas novelas a gente fazia uma coisa que hoje tem um nome bonito, que é skin-off, que é você... A gente fazia o resumo dos capítulos que estavam passando. Esse resumo que a imprensa põe hoje, a gente fazia como fotonovela no jornal. Eu fazia no jornal Última Hora a fotonovela do capítulo que tinha passado. Então, fotografava a gravação da novela e a gente usava as fotos para fazer o resumo. Com isso, eu conheci jornalistas e fui trabalhar num jornal digamos, de esquerda, que se chamava Brasil Urgente, nada a ver com o nome do programa que existe hoje, que era dos freis dominicanos, Frei Josafá e tal. Então, e ali
eu conheci mais jornalistas e um deles me levou para escrever na Última Hora, como colunista de televisão. É mesmo? Fui colunista de televisão, numa época em que tinha Inácio de Loyola. Eu sabia que a Brandão gente tinha alguma escrevendo coisa em comum. Olha aí. Walter, um dos seus colegas que você citou, figurantes da TV Tupi, também deixou uma mensagem para você. Vamos ver quem é. E aí, Negrão? Tá tudo bem? Você sabe que eu estava lembrando aqui do nosso início, né? Você lembra lá na Tupi? Era, claro que era tudo o início de tudo, né? Foi um tempo muito gostoso, muito legal. A gente não sabia no que ia dar, né? Nem você, nem eu, nem o Boldrin, nem o Cláudio Mazo, nem o Chico de Assis. Nós começamos mais ou menos juntos ali, né? Nós éramos figurantes da Tupi. Você ia ser ator, chegou a ser e não continuou. Aliás, o teatro e a televisão perderam uma possibilidade boa de um ator com bastante presença e talento que você já demonstrava naquela época. Mas você acabou indo por outro caminho, né? Você acabou escrevendo, aliás, você escreve muito bem e acho que valeu a pena também, né? Mas enfim, o início de tudo, como foi bom e como a gente não sabia o que ia acontecer, né? E aconteceu o melhor, porque a gente acabou fazendo o que tinha vontade de fazer, que era televisão, que era descobrir novos caminhos, uma nova linguagem. Enfim, nós participamos desse início da televisão e isso é muito interessante, muito gostoso. A gente tem história para contar, né? Eu acho que isso é o mais importante. Mas foi muito bom, Negrão, parabéns pelo seu sucesso, parabéns pela sua carreira brilhante, parabéns pelo que você faz com muita propriedade. Um abraço do seu amigão do início. As amizades, como vocês percebem, eram muito profundas e havia muita generosidade nas pessoas acima de nós. Vocês viram pela Vida Alves como ela tratava, como ela observava quem poderia render mais. Então, o caminho, eu acredito que foi para nós, eu, Fulvio e todos nós daquela época, foi menos árduo do que tem sido hoje, até porque a concorrência cresceu muito. Então, dava para se trabalhar, se escrever, se atuar e mostrar, de alguma forma, o trabalho até para ouvir que não servia. Até para dizerem o que já me disseram, cai fora e faz outra coisa. Isso foi sempre muito importante para nós todos. Lembra qual foi o primeiro teleteatro que você escreveu na Tupi? Lembro. E foi o primeiro teleteatro que o Coco fez? Foi o primeiro do Coco. Francisco Coco estreou na televisão numa peça minha. Era um galã, num teleteatro. Ele era galã, fazia teatro, tinha saído da escola de dramática, estava já com uma carreira muito boa no teatro. Ele não só fez a minha primeira novela, a minha primeira peça, como fez a minha primeira novela, que foi uma adaptação do Dr. Oduvaldo Viana, que chamava Renúncia. Só que tinha o seguinte, a novela era de rádio, do Dr. Oduvaldo, e o Boni comprou, ele era da TV Rio, que é a mesma da Record, comprou 4 novelas de rádio, 2 do Amaral Gurgel e 2 do Dr. Oduvaldo. E me chamou para adaptá-las para a televisão. Mas ninguém leu as novelas. Foram 4 grandes sucessos de rádio que ele comprou no escuro. Aí eu comecei a ler, mas não tinha uma sinopse. Era só capítulo, 2 pilhas assim, de papel jornal velho, esgarçado, muita página perdida. Aí eu consegui o telefone do Dr. Duvaldo, falei, Dr. Duvaldo, sou eu que vou adaptar, o senhor não pode me contar a história, me mandar uma sinopse? Aí ele disse, meu filho, eu escrevi essa novela na década de 40, vou lá lembrar dessa história, vou lá ter uma sinopse. Pelo amor de Deus, faz aí o que você quiser, vai lendo aí, fazendo, que tudo bem, não vou me importar. Falei, tá ok. Aí comecei a adaptar, e era tudo muito urgente. Quando eu cheguei no capítulo 12 da de rádio, que já estava escrevendo e já tinha chamadas
O Coco, que era o mocinho, cai de um penhasco, o personagem dele, e fica absolutamente deformado. E ele era o galã. E a mãe dele, quem fazia, era a Teresa Austregésilo, que foi casada com Jô Soares. E a Teresa não reconhecia o filho. Mas ele também não a reconhecia porque ela tinha sofrido uma queimadura no rosto, depois que se separaram, e ela tinha o meio rosto queimado e vivia com um pano aqui. O momento mais difícil dessa novela foi quando o maquiador fez a primeira maquiagem do Coco. Ele tinha um material plástico que ele comprou nos Estados Unidos, mas já fazia uns 20 anos, e resolveu usar aquele material plástico para fazer a transformação, para desfigurar o Coco. E usou, mas o material estava vencido, eu acho, velho. E para tirar? O Coco tinha espetáculo às 9 horas no Teatro Bela Vista, estava fazendo a peça Boing Boing, que era uma comédia, e tinha que tirar aquilo do rosto para ir para o teatro, e não se conseguia tirar. Nossa. Conseguiu com muita dificuldade, usando acetona, detergente, não sei o quê. Ele ficou em carne viva praticamente, que não dava nem para maquiar. E até hoje o Coco não gosta de lembrar dessa história, é óbvio. Né? Ô, Negrão, você falou sobre adaptação, por exemplo, Renúncia, né? E no tempo da TV de vanguarda, na Tupi, você fez várias adaptações de texto, né? Você acha que adaptar é uma boa maneira de aprender a escrever? É bom para o roteirista essa experiência de adaptação? O que você diz sobre isso, da adaptação? Eu acho que é muito bom, sempre, desde que você tenha alguma liberdade. Se não tiver liberdade, é muito complicado. Sim. Eu fiz uma adaptação para a inauguração da TV Bandeirantes, dos Miseráveis. Então, adaptei Os Miseráveis, mas foi tudo muito em cima da hora também. Aí eu devo confessar o seguinte, eu já tinha lido Os Miseráveis, mas aí ia ter que folhear muito para continuar. E não dava esse tempo, não existia esse tempo. Então, o que eu fiz? Eu consegui uma coleção de uma revista chamada Edições Maravilhosas, que tinha toda a obra Os Miseráveis em quadrinho. Aí eu fui pelo rumo do livro, mas seguindo a revista, que já era um resumo. Você falava dos Miseráveis. Nós temos aqui um depoimento de uma atriz que esteve nessa novela. Olha só o que ela lhe diz. Eu tive a sorte de fazer a primeira novela de Walter Negrão, que foi o texto Os Miseráveis, de Victor Hugo, e que foi feito numa das emissoras de São Paulo, Bandeirantes. Era um personagem lindo. Eu queria dizer outra coisa. A minha sorte continuou fazendo textos do Walter Negrão. Eu fiz vários personagens com o texto dele. O Negrão é um dos melhores, mais importantes autores do Brasil. Eu estou dizendo isso porque o texto do Negrão é uma coisa fácil de se entender, de se assimilar. E o que realmente o texto tanto chega para o ator, para entender, para assimilar, como para quem assiste, para quem ouve o texto do Walter Negrão. Faz muito tempo que a gente se conhece, faz muito tempo que eu faço os textos do Negrão, e para mim é sempre muito bom, muito feliz. E contente de estar dando este depoimento, dizendo a ele o quanto eu agradeço as personagens, os personagens que Negrão me presenteou. Mais uma. Boa. Maravilhosa. E está na novela, na próxima.
Em 2015, nós recebemos aqui no primeiro Persona em Foco o dramaturgo Chico de Assis, que foi um grande parceiro seu em vários trabalhos. Nesse programa, você fez um depoimento para ele. Eu gostaria de mostrar esse depoimento e que você comentasse depois. Quero dizer a todos os nossos telespectadores deste momento que 90% do que eu aprendi de dramaturgia, de televisão, de escrever, de tudo, foi contigo, Chico. Muito importante a nossa parceria para mim. Desde a Patrulha Bandeirantes, quando nós inauguramos a TV Bandeirantes, eu fazendo a novela Os Miseráveis e depois escrevendo com você alguns episódios da Patrulha Bandeirantes. Tivemos grandes alegrias no tempo que você estava no Teatro de Arena, eu no Pequeno Teatro de Comédia, com Antunes, Ademar Guerra. Toda a estrutura dramática que eu uso até hoje, você que me passou, Chico. Me passou com uma generosidade muito grande, me passou com muita alegria, com gosto de trabalhar. E foi um momento importante da minha carreira, foi a minha formatura, tudo ao seu lado, tudo com o que você me passou. Um beijo, irmão. Negrão. Juro. Chico é demais. Tadinho. Só que antes você trabalhou com o Vietri, não foi? Foi. Será que foi antes? Agora eu não lembro. Foi. E como foi essa experiência de trabalhar com o Vietri? Ah, foi ótima. O Vietri foi um Mas professor. ele era ciumento, né? Era, nossa. Eu tinha que escrever igualzinho a ele. Eu não podia, porque senão os atores perceberiam quem tinha feito a cena. E se gostassem, ele ia ficar com ciúme. Mas foi muito bom, aprendi muito. Eu tive 3 grandes professores. Foi o Silas, o primeiro. Depois tive o Vietri, que era um sujeito magnífico, que sentava com a página em branco, numa Olivetti, e escrevia capítulo 1, e dali saía. Nossa. E ia direto, sem sinopse, sem nada, com personagem, com tudo. Era fascinante ver o trabalho ele trabalhar. E a gente trabalhava um na frente do outro. 2 escrivaninhas, tipo daquela de jornal de antigamente, que você conheceu, que levantava assim e vinha a Olivetti. E a gente combinava, era quase como circo. A gente se afinou tanto que combinava como se fosse esquete de circo. Ele me dizia, olha, vamos fazer uma página de fulano e fulana, até de 4 páginas. Ok. Eu vou até o fim da 2, a hora que eu vou terminar a 2, com ele perguntando que horas são. Você responde, são 8 horas, e continua. E combinávamos o que era a cena. Entendi. E era escrito isto direto no papel ectográfico, que é o stencil. Então não podia errar. Não tinha delete, não tinha nada disso. Podia voltar. Então escrevia. E isso dá uma cancha, deu como é um negócio da adaptação também, que você também tem que treinar. Uhum. O outro professor foi a figura que apareceu a foto aí, que é o Chico de Assis. Não dá para descrever o quanto eu aprendi com ele. Vamos relembrar 2 novelas que você escreveu junto com o Geraldo Vietri, Antônio Maria e Nino Italianinho. Aham. Ah, ciao Bianca. Tutto bene? Sabe que antes de ir para a mercearia dar uma passada na sua casa, eu queria te fazer um convite. Um convite? Ecco. Para você jantar comigo hoje de noite. Você aceita? Você passa no escritório ou eu venho para casa? Ai, mas que coisa, hein? Mas é que os homens planejam ir à Lua, já que estão tão perto dela, porque não se preocupam também um pouco consigo mesmos, hein? Ou com os seus semelhantes, e inventam uma injeção indolor. Hein? Ai, que doeu, pois que doeu. Hein?
O material é raríssimo, raríssimo. Eu nunca tinha visto nada, nem de uma nem de outra. Você fez A Próxima Atração e também fez Meu Primeiro Amor, O Primeiro Amor, não foi isso? Foi. Eu fui contratado e fiz essa Próxima Atração, que era uma novela que não tinha título, e o Boni resolveu botar esse nome porque se passava numa agência de publicidade, então tinha muito a ver com televisão, e ficou esse título, que não queria dizer muita coisa. Depois eu fiz... Primeiro Amor. Foi O Primeiro Amor, que é uma novela que, felizmente, fez muito sucesso, principalmente graças a dois atores que se dedicaram tanto, que desenharam a própria roupa, que criaram tanta coisa, que foram Paulo José e Flávio Miliati, que fizeram Shazam e Xerife. E Perfeito. dali saiu o que eles chamam hoje, que eu já falei, o spin-off, que vira uma coisa que vira outra na televisão, que foi o seriado Shazam, Xerife e Companhia. Negrão, O Primeiro Amor foi traduzida para a televisão mexicana. Foi um caminho inverso. Em vez de traduzir uma novela mexicana para o português, eles é que traduziram uma novela brasileira. Fala um pouco sobre isso. Primeiro Amor foi, eu vendi o texto para eles e eles produziram lá. E quando estava nos últimos 10 capítulos, eu estive lá para assistir o final. E foi muito engraçado ver a diferença de produção de TV Globo. Para ter uma ideia, o Shazam e Xerife, eles participavam de uma externa, que era uma lanchonete no alto da Boa Vista, onde chegavam os meninos da turma do Rafa, de moto, e era o point deles lá, do grupinho. E lá no México, isso se transformou no estúdio, que não faziam externa, e era só um armazém com uma prateleira, com umas garrafas, e era só o ruído de moto, e eles chegavam com os capacetes e punham em cima do balcão e davam o texto. Então, a turma do Rafa, que era de motoqueiros, não tinha as motos, só o ruído. Só os capacetes. Só os capacetes e o ruído. Ai, coitadinho da minha novela. Mas foi bem. Foi gostoso de ver. Você estava falando do Shazam, Xerife e Companhia. Isso marcou época na televisão. Um dos participantes desse seriado enviou uma mensagem para você, Negrão. Opa! Falar de Walter Negrão é sempre uma alegria. Uma alegria e uma emoção. E saudade também, sabe? Porque quando a gente fala em Walter Negrão, a gente lembra do Shazam e Xerife. Os dois personagens que eu e Paulo faziam. E o Walter Negrão, ele sempre permitia que a gente criasse coisas em volta do personagem, no clima do personagem. E a gente criava. Ah, meu Deus! Não consigo parar, xerife! Não consigo parar! Mas faz muito bem, não para não, Shazam! É bom falar nele. É bom falar nele. Porque vem saudade, vem amor, vem amizade. E vem uma lembrança de São Paulo incrível. Obrigado, Walter. Obrigado por tudo que você fez pela gente. Legal. Tem uma técnica especial para escrever para o público infantil? A técnica é fazer personagens que as crianças queiram ver e não fazer personagem criança. Ô Negrão, deixa eu te fazer uma pergunta sobre a época da ditadura, que todos nós sabemos foi uma época muito difícil. Foi. E também muito difícil para os autores, né, que tiveram problemas com as suas novelas por causa da ditadura. E você também passou por isso, a sua novela Cavalo de Aço foi muito prejudicada pela censura, né? Foi. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Foi terrível, porque a gente... Cavalo de Aço era uma novela que eu fiz para se passar no sudoeste do Paraná, estive lá, fiz uma pesquisa enorme. E era o foco principal da novela, tirando as histórias de amor, óbvio, que era a reforma agrária. No dia que apareceu pela primeira vez a expressão reforma agrária, eu fui a Brasília.
Fui chamado a Brasília pela primeira vez, não pode. E aí começou, eu ia de 15 em 15 dias, porque não podia isso, não podia aquilo, não podia aquele outro, e vai a Brasília. Aí um dia eu perguntei a eles, escuta, o que é que vocês querem? Me diz o que é para fazer, porque eu não aguento mais mudar a história. Toda semana, de 15 em 15 dias. Aí ele me sugeriu, falou, por que você não faz? Nós estamos querendo começar uma campanha antidroga. Por que você não toca no assunto da droga, já que você está próximo da fronteira com o Paraguai, com Bolívia e tal, porque era sudoeste do Paraná. Eu falei, ótimo. Só que, quando apareceu o primeiro papelote de cocaína na história, me chamaram pela última vez a Brasília. E aí a novela já estava estraçalhada. Né? Então eu voltei e o Daniel Filho, que era o diretor-geral artístico e tal, falou, olha, só tem uma saída, a chave de sempre que a gente usa é o Quem Matou, mas tem que ser um personagem importante. Aí eu matei o Zimbinski, que era o grande vilão e era importantíssimo, e ficamos mais 40 capítulos no ar com o Quem Matou, o velho Max, que era o personagem do Zimbinski. Ô Negrão, e Cavalo de Aço foi a única novela tua no horário das 8? Foi, na Globo. Mas esse negócio de censura mexeu com a sua preferência de mudar de horário? Olha, eu vou dizer que sim, foi duro na época, porque a novela deu muita audiência, apesar de tudo isso, porque era um elenco maravilhoso a novela. Mas o que me fez mesmo só querer fazer novela das 6, apesar de ter feito várias das 7, porque nem tinha das 6, é que novela das 6 tem 20 páginas, o capítulo, e novela das 9 tem 40, 45 páginas, 1h e tanto de coisa. Fora o número de capítulos. Né? Fora o número de capítulos, fora a responsabilidade que é triplicada e com o agravante de que se ganha a mesma coisa. Então, não tem acho dúvida, que dá para né, vocês entenderem. Para quê? Para ficar famoso? Cinderela 77, uma das novelas que você mencionou nessa declaração aí do Chico de Assis. A gente tem um vídeo com um ator que fez parte dessa novela, ele tem uma forte recordação desse trabalho. Eu sei que o amigo é sempre suspeito, mas vocês podem dar o desconto, porque Walter Negrão é de fato um campeão. Uma das coisas mais importantes na minha vida e prazerosas como profissional foi trabalhar num texto dele, que eu acho que a garotada toda se lembra, e os mais antigos, como eu, os mais dinossauros, se lembram do Cinderela 77. Como é Cinderela? Vamos combinar o show. Onde é que tá a Cassandra? Ela ficou em casa estudando o livro do Pequeno Príncipe. Ela é a única inscrita no concurso de Princesa da Abóbora. Quer dizer que não há mais dúvida? Um projeto sensacional que o Walter tinha feito, inclusive com o Chico de Assis, fazendo com que as histórias, os contos de fadas clássicos se transportassem para os dias de hoje. Foi um projeto sensacional e que, lamentavelmente, não pôde ter sequência, porque foi na TV Tupi, que estava nos estertores. De qualquer maneira, Walter, meu irmão, você é um craque. Deus te abençoe. Um beijo. Obrigado por tudo. Meu príncipe. Eu não sou mais príncipe. Quer dançar? Hoje é o dia mais feliz da minha vida. O meu nome é Cinderela, vivo em busca de um amor. Foi muito gostoso fazer, é uma novela que a gente afundou o pé na jaca da metalinguagem. E eu costumo dizer que era tão metalinguagem que o príncipe da Cinderela era Rony Fon, o pequeno príncipe. Então ficou já de cara declarado o que a gente queria. E foi uma novela difícil até de fazer, porque eles tinham muito show. E final de semana, e não podiam gravar e tal. Mas nós tínhamos um recurso que valia tudo na novela, que era a bruxa transformava os dois em crianças.
Cada vez que eles tinham um show fora de São Paulo, Virava criança. Então, a gente Virava continuava a trama com eles criança, no outro contexto. Muito bom. Eu fico emocionado de fazer essa próxima pergunta agora, porque a mesma coisa que você disse do Chico, eu posso dizer de você. Você foi o meu grande mestre, assim, o que eu aprendi na televisão, eu aprendi com você. Então eu tenho muita gratidão e muita honra, sabe? Então eu te agradeço demais. Que isso. E eu tive o prazer de ser seu colaborador em Como uma Onda, Desejo Proibido e Araguaia. Araguaia é a mais recente, 2010, fez bastante sucesso. E a novela, inclusive, foi indicada ao Prêmio Emmy, que é o Oscar da televisão mundial, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho dessas novelas, especialmente do Araguaia, e da indicação ao prêmio, como foi isso para você? Olha, realmente a indicação ao prêmio foi maravilhosa. Mas nós concorremos com, não estou justificando não ter recebido o prêmio, porque só a indicação já valeu muito. A gente concorreu com novelas que tinham cara de novela. E os capítulos exibidos e os clipes eram com muita cara de novela. E a nossa tinha um pouco de turismo demais nos clipes e na coisa. Eu acho que se tivesse focado mais no melodrama, poderia ter tido um sucesso maior lá no prêmio. Sim. No julgamento e tal, mas tudo bem, valeu de qualquer maneira. Era linda, né? Era muito bonita a novela, direção do Marco Schettman. Negrão, Oi. Araguaia, é uma pergunta até para os dois, porque vocês estiveram juntos nesse projeto. Foi uma dívida que você tinha com o Partido Comunista, como você declarou numa entrevista aí? Eu tinha um pouco, sim. Mas Diz que você ia fazer treinamento na Rússia, na Albânia, para fazer isso. É verdade, eu ia para Finlândia, o Festival da Juventude Comunista. Mas aí eu abandonei o partido porque eu conheci a minha atual mulher. Isso foi em 1962. Eu a conheci em maio, exatamente no dia 17 de maio. Eu ia viajar em julho, eu devolvi a passagem para o partido. Eu ia como delegado da organização de base do Sumaré. Olha que chique, né? Pô, tinha 20 anos de idade, 21. Aí devolvi tudo. Acabei de pagar as prestações de um terno, que meu pai achou que eu tinha que comprar um terno para ir, que devia ser uma coisa muito importante. Então ele me comprou um terno numa dessas lojas, Garbo, uma coisa assim, a prestação de Tropical Brilhante para ir para a Finlândia. Quer dizer, primeiro que ele não sabia onde era a Finlândia, e que eu ia morrer de frio na Finlândia, e do Partido Comunista eu não precisava de um terno, certamente. Mas aí eu deixei a viagem e casei com a minha mulher no dia 17 de agosto do mesmo ano. E estamos até hoje. Espero que ela esteja me assistindo. Um beijo, meu amor. Negrão, Araguaia, mais um depoimento, agora de um ator que trabalhou nessa e em uma outra novela sua. Vamos ver quem é. Eu tive o privilégio de trabalhar 2 vezes com Walter Negrão. Primeira vez numa novela chamada Vila Madalena, na TV Globo, lá pelo final dos anos 90. Sim, é pra ele? Depois, também na TV Globo, na novela Araguaia, onde eu fazia um personagem muito divertido no início da novela. E encontrar o Walter, seja profissionalmente ou seja pessoalmente, é sempre um enorme prazer, uma alegria, um homem com muito talento, com muita informação e com muita competência, um homem que está na história da televisão brasileira, na história da teledramaturgia brasileira. E agora eu soube,
além de estar estreando uma novela, O Sol Nascente, ele também está envolvido com um projeto que vai contar uma história que se passa na minha cidade, em Bauru, para contar a vida da Eni Cesarino, uma das maiores, se não a maior cafetina que o Brasil conheceu. A Casa da Eni, a famosa Casa da Eni. Então eu quero te desejar boa sorte nesse projeto e dizer que eu estou curioso para saber as histórias da Eni. Um abraço, Walter. Grande Edson, vizinho, né? Eu sou de Avaré, ele de Bauru. E o projeto da Eni está pronto, nós escrevemos, eu escrevi com... Foi a primeira parceria minha com Suzana Pires e Júlio Fischer. Júlio já tinha trabalhado comigo antes. A primeira coautoria nossa e são 10 capítulos que ficaram prontos, mas ainda não foram escalados para entrar na grade. A história dela, você sabe disso, você é de Bauru, é muito interessante. Uma mulher com uma história envolvendo políticos, envolvendo muita gente importante. Dava outra Lava Jato, só lá no bordel dela. Ô, Negrão, você, como a gente já falou aqui no programa, é o autor que mais escreveu novelas das 6, né? E em uma delas, Flor do Caribe, você abordou o tema do nazismo, o tema da intolerância. E como foi lidar com temas assim tão importantes, mas tão adultos, né, pesados, de certa forma, nesse horário, que normalmente é dedicado para temas mais leves, né? Não é fácil, não, porque existe uma vigilância muito grande da própria emissora, se a novela não vai ficar muito pesada. Sim. Não vai ficar, sabe... Porque tem que ter uma leveza, tem que ter um melodrama, mas tem que ter uma leveza correndo junto. Mas foi muito bom, a Federação Israelita aceitou muito bem. Eu acho que nós cumprimos um negócio legal fazendo isso. Tema importante. Né? Temos aqui um vídeo com um ator que foi um dos personagens centrais de Flor do Caribe. Vamos ver o que ele diz. Oi, Walter, que prazer participar desse Persona em Foco, que você é o centro das atenções. E o grande prazer para mim que foi participar da sua novela, que foi uma coisa muito especial. O Dionísio, da Flor do Caribe, foi um presente para qualquer ator. Está tudo relacionado aí, Alberto. Todo o nosso patrimônio. As salinas, eu estou vendo. E principalmente a exportação de diamantes. Embora fosse um personagem terrível, extremamente cruel, ele colocou em pauta, de uma forma até, eu diria, profética mesmo, a questão da intolerância, né? O que a intolerância pode causar e que hoje a gente está vendo um mundo absolutamente enlouquecido, onde a intolerância, o preconceito são absolutamente, fazem parte já do nosso cotidiano. Eu espero que nós, brasileiros, possamos dar continuidade a para que o Brasil seja cada vez mais um país importante e que todos aqui possam usufruir das riquezas que o nosso Brasil tem. E uma das maiores riquezas do Brasil é certamente a cultura. E você é um homem de cultura. Você é um homem que tem o poder de falar para milhões de pessoas através das suas novelas. Então, muito obrigado por tudo e desejo todo sucesso e parabéns por tudo, viu? Um beijão. Pronto, Persona em Foco está de volta. Hoje nós temos o Flávio Rico e o Renato Modesto, estão conversando com o Walter Negrão. E eu queria dizer que, Negrão, na Globo, você enfileirou diversas novelas. Direito de Amar, Despedida de Solteiro, Tropicaliente e por aí vai. Nós temos um depoimento de uma atriz que lembra com carinho especial de 2 novelas suas. É uma grande alegria poder falar aqui para o Walter Negrão, porque ele foi responsável
pelo meu primeiro grande sucesso em novelas, Fera Radical. Foi a minha primeira protagonista de novelas. Vai ficar aí a vida toda? Não pode? Não acho graça. Logo depois, ele e o Calmon escreveram também Top Model, que foi uma novela que me deu grande prazer também, que foi muito importante para mim. Ai, que susto que você me deu. O doutor Alex, ele não gosta que mexam nesse carro. Por quê? Que carro é esse? Esse é o carro que matou a dona Letícia. Essas duas novelas fazem parte das minhas preferidas, certamente, mas não só das minhas preferidas, porque até hoje muita gente vem falar comigo especialmente sobre esses dois trabalhos. E olha que já faz um tempinho, né? Então, eu queria agradecer aqui ao teu talento de novelista, a tua importância para a dramaturgia da telenovela brasileira. Eu acho que eu tive a alegria de, além de assistir às tuas novelas quando pequena e amar, além de você ter me inspirado, você me deu essas duas personagens maravilhosas. Eu sou muito feliz por isso, porque eu acho que um ator, ele é feito das personagens que ele interpreta e das histórias que ele ajuda a contar. Então, eu te agradeço por ter tido essa sorte de fazer essas duas personagens maravilhosas logo no começo da carreira. Eu acho que você foi pé quente para mim. Muito obrigada. Parabéns e até hoje está aí firme, trabalhando, produzindo novelas incríveis. Um beijão. Beijo pra ela. Ô Negrão, a gente falou um pouquinho que você foi ator, né, no começo da carreira, e eu queria te pedir para falar um pouquinho mais a respeito disso, do trabalho como ator. Você trabalhou num filme dirigido pelo Adriano Stewart, certo? E você fez teatro com Antunes Filho. Fiz. Então eu quero que você me conte o seguinte, por que você parou de atuar? Você achou que não gostava mais de ser ator, ou o trabalho como escritor tomou todo o seu tempo, você não pôde mais? Por que você parou? Parei porque não dava, eu era fraco mesmo. É mesmo? Chegou um momento que eu não conseguia decorar, eu não levava muito a sério, entendeu? Estava escrevendo, estava de jornalista, tinha casado, filho novo. Sei. Aí eu falei, não dá mais. Eu podia ter continuado, mas não teria sido nada importante, entende? Na minha vida. Sei. Eu não ia virar bonito, não ia virar bom ator. Então, não. Sem ser televisão, teatro e cinema, você lembra dos seus primeiros trabalhos ou dos trabalhos que você fez? E por que você depois só se dedicou à televisão e deixou um pouquinho o teatro e cinema de lado? Teatro, eu lembro que a primeira coisa que eu fiz em teatro, fiz como ator. Fui com Antunes, uma peça chamada Piquenique, e eu fui fazer um teste lá no Teatro Cultura Artística com o Antunes, que alguém me indicou para fazer um teste. Aí, como era uma peça americana, daquela década e tal, eu já cheguei lá com um blusão de couro, arrumei um canivete espanhol daqueles que faz clac e que sai assim, botei atrás. Já cheguei achando que eu era o James Dean ou o Marlon Brando. Vocês foi paramentado, né? Fui pronto. E era para fazer o jornaleiro que entra de bicicleta e joga o jornal. O Antunes achou tão engraçado eu chegar todo pronto para ser o James Dean que me deu o papel. Acho que foi por isso. E ficamos amigos, eu fiquei na companhia. Em seguida, eu tive mais uma coisa de generosidade, que foi do Magro, do Antunes. Ele ia remontar o Diário de Anne Frank e queria que eu fizesse, porque eu tinha a idade e o tipo, que eu fizesse o namoradinho, o Peter. Mas ele, por uma questão ética, tinha que convidar o Avancini, Walter Avancini, que tinha feito a primeira montagem. Mas ele me disse, olha, você vai acabar fazendo porque o Avancini está mais velho, ele já está careca, ele não vai poder fazer, ele não vai aceitar. Mas o Avancini aceitou. Aí ele voltou a fazer, botou lá uns cabelinhos, uma peruca, sei lá, e fez o Peter. E o Antunes, como prêmio de consolação, me deu
o cargo de assistente de direção dele. Aí, sopa pô, do Léo. muito melhor do que fazer um papel, ser assistente do Antunes. Depois eu continuei na companhia, fizemos Plantão 21, que era o filme... E como autor? Como autor em teatro, eu não fiz nada, porque a minha mulher fez produção de teatro, muito, de shows e tal, e ela fazia muito borderô de teatro. E eu ia buscá-la no teatro e eu via que não rendia nada, sabe? Um esforço danado e a grana curta. Aí eu falei, não vou escrever esse troço. Não. Eu sempre fui um pouco mercenário. E cinema, Negrão? Cinema eu fiz alguns remendos também na Porno Chanchada, na Boca do Lixo, fiz algumas coisas. E a última coisa foi um filme épico que não foi lançado. Não sei, houve um problema lá com o produtor, que é um filme do Paraná, a chegada dos Maragatos no Paraná, um filme bom, ficou muito bom. Direção do Paulo Morelli, primeiro longa dele, o sócio do Fernando Meirelles, na O2, que se chama O Preço da Paz. O Preço da Paz. Nós temos aí um depoimento de um ator desse filme. Ele nos mandou esse depoimento por internet, está aqui para a gente ver. Eu já fiz muitos trabalhos do Walter Negrão. Fiz 4 novelas e fiz o filme O Preço da Paz. Em todos esses trabalhos foi muito prazeroso, foi muito gostoso fazer. O texto dele é muito bom. Ele conhece tudo de dramaturgia em audiovisual e ele mostra isso muito bem no Preço da Paz. Uma história complicada, uma história que até foi censurada em Curitiba por um tempo, porque o protagonista, Barão do Serra Azul, foi chamado de traidor, quando na verdade ele salvou a cidade e salvou muita gente na cidade. Acredita mesmo que haverá uma reação? Essa reação já começou. Os rebeldes estão a caminho de Curitiba. Viva a República! E o Walter Negrão fez isso de uma forma muito bonita, ele fez isso com poesia e com simplicidade. Quer dizer, o Walter sabe tocar o público, o coração do público. E a gente, para fazer, o ator, para fazer um personagem do Walter, é muito especial, justamente por causa desse conjunto, poesia e simplicidade. E um beijo para você, Walter. Quero a sua palavra. Não haverá saques, nem excessos por parte dos seus soldados. Ô Negrão, você disse numa entrevista que você escrevia de pijama e que você tem um casaco que te dá sorte. Você continua escrevendo de pijama? E esse casaco existe mesmo ou é história? É verdade? Posso me dar uma pergunta aí? Claro. Você ainda acorda de madrugada, escreve de madrugada e vai dormir de manhã? Eu faço isso muito. Aliás, não é só aí. Eu durmo, escrevo. E o pijama? Você escreve de pijama? Pijama eu escrevo. Mas não é por sorte nada. É porque eu já estou de pijama em casa. Aí aproveita e já dorme. Aí já aproveito. Senão vai ser muita logística. Troca. Muito bom, Negrão. Escute, agora eu vou fazer uma pergunta que Mas você... eu durmo profissionalmente, não é? Claro. No sofá, essa coisa não. É para incentivar a criatividade. É com janela fechada, se tiver cortina. Puxa, agora eu vou fazer uma pergunta que eu sei que você vai adorar. Ah. Vou te perguntar do gado. Como é que é? Você continua frequentando os leilões e comprando seus boizinhos? Não, eu parei porque... Parou? Até porque ficou meio na mira da Lava Jato esse negócio. Meu filho passou a administrar lá o negócio de fazenda e achou que... Chega de boi. Chega de boi porque era muito caro. Sim. Boi de elite, essa coisa. Uhum. E meu filho dizia que eu ia sempre nos leilões e levava o meu amigo, o Johnny Walker. Aí era um perigo. E aí ia comprando. Aí você sai comprando coisa que não deve. O microfone agora está com a plateia, eles querem lhe fazer perguntas. Vamos ver o que eles querem saber de você, Negrão. Uma novela costuma demorar bastante tempo. Eu pergunto para você, como é que você consegue fazer para dar interesse para o público durante tanto tempo de novela assim?
Qual é o, digamos assim, o seu segredo para manter o público interessado o tempo todo? Olha, é uma boa pergunta, porque é o difícil. Que às vezes a gente vai e tem que detectar quando você vai cair no que nós chamamos de uma barriga. Quando dá uma barriga na história, né, Renata, é porque vai perder o interesse. É quando o espectador fala, aí não sai disso. Então, você tem que ter sempre uma carta na manga. Tem uma coisa que eu aprendi com Chico de Assis, como sempre, que é escrever de trás para frente. Isso é muito, a gente falou muito disso no nosso trabalho, que é você planejar daqui para lá, do começo até um pedaço, aí você pensa uma coisa enorme mais adiante e vem de lá para cá. Quer dizer, qual é o primeiro passo antes de chegar nesse clímax? Qual é o outro passo anterior? Eu gostaria de perguntar para você, no momento de escrever, qual a tua preferência? Se é por novela, minissérie ou seriado? Olha, pelo que eu falei, tudo aqui é seriado. É minissérie ou seriado, porque é menorzinho. E eu estou velhinho já. Então, dá mais repercussão, é mais importante, quer dizer, dentro da grade e tal. Então, foi muito gostoso, por exemplo, quando eu fiz... e não foi curto, foi 52 episódios, quando fiz A Casa das Sete Mulheres, que era um trabalho... Não foi fácil, exaustivo, uma pesquisa grande, mas até hoje as pessoas lembram, entende? A Casa das Sete... Porque o horário também, porque tudo... É mais gratificante, vai. A gente sempre pede para os convidados que vêm ao Persona em Foco que deixem um recado, uma mensagem final para os estudantes de teatro. Pode ser que haja aqui entre eles um futuro dramaturgo, um novelista. Que recado você poderia deixar para eles? Insistam muito e procurem as pessoas certas. Quando vocês vislumbrarem uma luz de uma pessoa que responde um e-mail, que atende um telefonema, aquela pessoa é a que vai ajudar realmente. Que a maioria, infelizmente, empilha currículo, empilha coisas, mas a gente olha. O melhor jeito de achar essas pessoas é analisar um pouco a biografia, a carreira, ver quem foi ajudado. Eu costumo dizer que eu procuro ajudar muito, porque eu fui muito ajudado, vocês viram aqui. Confessei todas as facilidades que eu tive. Então, tem que passar para frente isso, não pode ter essa arrogância, nem a vaidade. Obrigado. Tem que renovar e tem que observar o que os outros estão fazendo, principalmente. E você pode renovar desde que você não... Na novela, estou falando. Desde que você não tire o pé do folhetim. E algumas experiências de inovação não deram certo, porque fugiu muito do gênero. O Cassiano, por exemplo, quando fez uma obra brilhante, que ninguém até hoje conseguiu fazer nada parecido, que é O Que Rei Sou Eu, e ele fez O Que Rei Sou Eu em cima do folhetim francês, obedecendo todas as regras do folhetim francês e trazendo para hoje, né? Para hoje, daquele dia, brilhantemente.